Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Ragel Cavalcante e nós estamos levando essa aula para o sexto ano. Estamos falando sobre o módulo 9, roteiro da finalização da aula 28, itens 2, tarefa 3 e 4. Vamos fazer algumas resoluções e logo após falaremos um pouquinho a respeito do módulo 10. Então, pega sua apostila, abra comigo no módulo 9, teste número 1, e aqui a gente vai ver a seguinte questão. Segundo o levantamento feito pela empresa Statista, em 2016 os brasileiros são recordistas quanto ao uso diário de celular. Veja 5 países que lideravam essa pesquisa. Então está aqui Brasil, China, Estados Unidos, Itália e Espanha. O Brasil, tempo médio, é o maior de todos aqui. Considere as informações da tabela e diga comigo. Número 1. Os brasileiros usam mais do que o dobro de tempo de celular em relação aos espanhóis? Professor, como que eu vou responder essa? Volta lá e veja. O Brasil usa 4 horas e 48 minutos, certo? E quanto que a Espanha usa? 2 horas e 11 minutos. Então, 4 horas e 48 é o dobro de 2 horas e 11? Sim, parabéns, é isso mesmo. Número 2. A diferença de tempo médio de uso diário do celular entre chineses e estadunidenses era de 26 minutos. Então vamos ver se chinês e estadunidense, ou seja, o pessoal dos Estados Unidos, é a diferença de 26 minutos. Então aqui quando você olha na China, a China é o quê? 3 horas e 3 minutos. E os Estados Unidos? 2 horas e 37 minutos. Muito bem. Então, de 2 horas e 37 para 3 horas, tem 23 minutos. Professor, como que eu sei? Porque aqui é 2 horas e 40, ou seja, de 40 para 60, que é 1 hora e 60 minutos, você tem exatamente 20 minutos. Mais 3 aqui, mais 3, correto, 26 minutos. Próxima pergunta. Os italianos e espanhóis juntos ficam, em média, menos tempo no celular que os brasileiros? Então, se juntar os espanhóis e os italianos, se eu juntar os espanhóis e os italianos, vai dar quanto? Espanha e Itália, 2 horas e 34, 2 horas e 11. Vai dar 4 horas e 44. Ou seja, eles ainda ficam menos tempo do que o brasileiro, que é 4 horas e 48 minutos. Certo? Então, resposta da letra D. Número 2. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, divulgada em julho de 2018, revelou que o celular é o mais utilizado do que o computador para acessar a internet no Brasil. 1 em cada 5 domicílios brasileiros tem acesso à internet sem um computador. Veja a reportagem. Dos 120,7 milhões de pessoas que acessaram a internet nos últimos 3 meses, 49% fizeram utilizando somente o celular, 4% somente o computador e 47% ambos. Apesar do crescimento do uso da população, a discrepância entre as classes sociais permanece. Enquanto a classe A está quase integralmente conectada, ou seja, 99%, a classe C tem 69% dos domicílios com acesso à internet, e a classe D e E 30%, sendo 80% feito em dispositivos móveis. Nos domicílios desconectados, o preço da conexão, o desinteresse e a falta de habilidade foram os principais motivos citados pela pesquisa, que realizou de 23 mil entrevistas em 350 municípios do país. Em relação aos dados acima, é correto afirmar que, letra A, mais da metade dos domicílios acessa a internet somente pelo celular?
Mais da metade? Não, negativo, né? Porque aqui, ó, 49% que acessa somente pelo celular, certo? Então, mais da metade tinha que ser mais de... Isso, muito bem, tinha que ser mais de 50%. E é só 49%. Essa está errada. Letra B. A pesquisa foi realizada com todos os domicílios brasileiros? Sim ou não? Claro que não. Realizou-se a pesquisa com 23 mil pessoas, né? 23 mil entrevistados, em 350 municípios do país. Observação: o Brasil tem mais de 5 mil municípios. É bastante municípios. Esse aqui é apenas aquilo que nós chamamos na estatística de amostragem ou amostra. Letra C. Em torno de 20% dos domicílios têm acesso à internet sem ter um computador? Em torno de 20% têm acesso à internet sem ter um computador? Certo, tá certo, tá? Então, em 20% dos domicílios têm acesso à internet sem ter computador. Claro, porque tem domicílio aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Tem domicílio, ou seja, 69% dos municípios têm acesso à internet das classes D e E. 30%, ou seja, desses 80% sendo feito com dispositivos móveis, certo? Então é só você fazer uma conta rápida aqui, beleza? Como que faz isso, professor? 3 vezes 8, ó. 24. A gente chama isso porcentagem de porcentagem, mas não precisa se preocupar que a gente vai ler a D e a gente já sabe, por exclusão é a C, presta atenção. Letra D. Não há diferença entre conexão entre as classes C e D? Isso é mentira. Porque entre a classe C tem 69% dos domicílios com acesso à internet. E a classe D e E só 30%. Entendeu? Então, pela letra D, você já acharia a resposta, que é a resposta da letra C. Professor, como que eu faço para achar a resposta? Então, só você fazer a relação entre 30% e 80%, certo? Então, 30% tem acesso à internet, desses 30%, 80%, 80% é feito apenas pelo dispositivo móvel, ok? Então está escrito aqui na letra C, em torno de 20% dos domicílios têm acesso à internet sem ter computador? Verdade. Em casa. Então aqui nós vamos falar agora sobre a primeira questão da tarefa em casa. Abra sua apostila aí, vamos continuar as nossas resoluções. Primeira pergunta. A fome avançou no mundo pelo terceiro ano consecutivo, alerta relatório da ONU, do Estado de Segurança Alimentar Nutricional em 2018. Divulgado nesta terça-feira, as agências da ONU, os dados relativos a 2017 relatam que 821 milhões de pessoas foram consideradas desnutridas no ano anterior, o que representa 1 em cada 9 habitantes no planeta. O número retrocede aos níveis de uma década atrás, tornando-se cada vez mais distante o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que prevê erradicação da fome até 2030. Após uma década em queda, a fome avança no mundo. Então, observe aqui esses dois gráficos de linhas, o professor já comentou com vocês na aula anterior, que vai de 2005 a 2017. Letra A. De que tipo são os gráficos apresentados? São gráficos de curvas, ou também chamados gráficos de linhas. Qual é o título da reportagem? Após uma década em queda, a fome avança no mundo. Então está aqui o título da reportagem, ok? Qual é a fonte da pesquisa que foi publicada? Foi a FAO, certo? E a fonte é o Globo. Então a fonte está aqui, ó, nesse cantinho aqui. O professor já mostrou para vocês também, ok? Qual é o conteúdo de cada gráfico? Então no primeiro gráfico mostra o total de pessoas em milhões em situação de fome. E no segundo gráfico, o percentual de prevalência. O que é prevalência? Está escrito aqui, ó, prevalência, ok? Em percentual. Letra E. 2014 a 2017, qual foi o aumento em milhões de pessoas em situação de fome? De 2014 a 2017?
37,1 milhões. Como que foi feita essa conta, professor? Aqui, olha. Olha aqui, 783,7 para 820,8. Então é só pegar 820,8 menos 783,7. Exatamente 37,1. Letra F. O gráfico de prevalência indica a porcentagem de pessoas que permanecem na linha da pobreza. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a tendência é de piora da situação? Sim ou não? Então, se continuar isso aqui, perseverar esse gráfico aqui, vai piorar ou não vai piorar? Isso, muito bem. Então, de 2015 a 2017 houve um aumento percentual, ó, aumentou, tá vendo? De 10,6 para 10,9. Então, isso significa que a situação pode piorar. Questão de número 2. A desnutrição é um dos problemas a serem combatidos em 151 milhões de crianças com menos de 5 anos estão abaixo da estatura. A altura ideal para a idade e a causa de desnutrição concentradas na Ásia é de 55%, na África 39%. A prevalência é extremamente alta na Ásia, onde 1 em cada 10 crianças menores de 5 anos enfrentam problemas com a alimentação. Em comparação na região da América Latina e no Caribe, a relação é de 1 em cada 100 crianças. Aqui está a prevalência da desnutrição. E aqui tem a nossa primeira pergunta. É idêntica à anterior. De que tipo é o gráfico? De curvas comparativas. Qual é o título do gráfico? Aqui em cima, ó, prevalência da desnutrição no mundo por região. Qual é o conteúdo do gráfico? Desculpa, letra C. Qual é a fonte de pesquisa? A fonte está aqui, ó, FAO ou Globo, ok? Qual é o conteúdo do gráfico? O gráfico compara os percentuais da fome no mundo em algumas regiões de 2005 a 2017. E letra E, qual a região com maior prevalência de desnutrição? A maior prevalência é na África e na América, e a menor é na América Latina. Então a prevalência de desnutrição aqui, ó, é na África, tá vendo? 20. E a menor de todas, na América Latina, aqui, ó, 5,4 lá embaixo. Olha que tava bem escondidinho, hein? Quase não dá para ver. 5,4. Questão de número 3. Retome o gráfico na imagem de abertura desse módulo. Então, essa imagem está lá. E a primeira pergunta é o seguinte: o que pode ser afirmado quanto ao percentual mundial de pessoas desnutridas no período de 2000 a 2016? Houve uma redução. Isso. Então, 2015, a partir de 2015 volta a crescer. E letra B, o título do infográfico Fome no Mundo Volta a Crescer é coerente com os dados da pesquisa, sim ou não? Parabéns, é isso mesmo. Porque o gráfico tem novamente uma curva ascendente, ou seja, uma curva para cima. Obrigado. E eu quero pedir para vocês fazerem as atividades do plural e também fazerem as atividades que estão postadas aí para vocês. As mínimas e a dose para leão. Obrigado, até uma próxima aula.